Agora no seu rádio, a tradição e a credibilidade. De Três Lagoas e região, a notícia de uma forma, sem medo de falar a verdade. Agora, na Difusora FM, Tribuna Livre. Olá, bom dia. 31 de janeiro de 2024, quarta-feira. Começa agora mais uma edição do Tribuna Livre. Eu sou Gisele Mendes e ficarei com vocês até o meio-dia. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos conferir as principais manchetes de hoje. Tribuna Livre. Confira as manchetes de hoje. Jovens de Três Lagoas, nascidos em 2006, têm até 28 de junho para se alistarem no serviço militar. Sexta-feira é o último dia para a solicitação do passe escolar. E hoje eu vou receber aqui no estúdio a nutricionista Renata Petrucci, que também é professora mestre em Ciências da Saúde e especializada em nutrição clínica e esportiva. Nós vamos falar sobre as famosas dietas de começo de ano e muito mais, é já já. Tribuna Livre é um oferecimento de Farmácia e Drogaria 7 Farma, Big Com Materiais de Construção, Lotéricas Caminho da Sorte e Genildos Bar e Espetos. Vamos conferir agora a previsão do tempo. O tempo para hoje na previsão do dia. A previsão do tempo para esta quarta-feira indica sol e variação de nebulosidade, porém são esperadas pancadas de chuvas típicas de verão, onde chove em uma cidade ou bairro e em locais vizinhos ocorre apenas um aumento de nebulosidade. Pontualmente podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. De acordo com o CENTEC, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, as instabilidades ocorrem devido ao deslocamento de cavados em médios e altos níveis da atmosfera e a atuação de áreas de baixa pressão. Em Campo Grande, o dia amanhece com 23 graus e atinge 34 nos horários mais quentes. Dourados e Anaurilândia registram máximas de 36 graus, com mínima de 22 e 23, respectivamente. Ponta Porã, na região sul-fronteira, apresenta variação entre 22 e 34 graus. No Bolsão, Paranaíba, tem mínima de 23 graus e máxima de 33, enquanto os termômetros em Três Lagoas marcam 24 graus inicialmente e chegam aos 36. Coxim, na região norte, tem 23 graus pela manhã e 35 pela tarde. No Pantanal, Corumbá e Aquidauana apresentam mínimas de 24 graus e máximas respectivas de 34 e 36. Porto Murtinho, no sudoeste do estado, registra a temperatura mais alta do dia, com valores entre 25 e 37 graus. Muito bem, agora são 11 horas e 6 minutos, 11 e 6. E neste momento os termômetros registram 32 graus em Três Lagoas, com sensação térmica de 35. Calorão já está bem abafado, apesar da chuva que caiu ontem sobre a cidade, o tempo permanece bem abafado e a umidade relativa do ar está em 51%, com tendência de queda. E a possibilidade de pancadas de chuvas no decorrer do dia. São as famosas chuvas de verão. Chove, daqui a pouco o sol já reaparece com um calor intenso. E hoje, que é o último dia do mês de janeiro, entraremos também, a partir de amanhã, no último mês do verão, e que promete ser bem quente, assim como temos provado, neste mês de janeiro, altas temperaturas. Agora são 11 horas e 7 minutos, 11 e 7. Vamos dar sequência às informações. E olha só, a Junta de Serviço Militar de Três Lagoas convoca os jovens nascidos no ano de 2006 e anteriores que ainda não se alistaram para o serviço militar a procurarem a sede da Junta de Serviço Militar até o dia 28 de junho.
Para realizar o alistamento, todos os jovens, mesmo aqueles que são portadores de deficiência física, devem se apresentar na junta levando certidão de nascimento original ou RG, CPF, comprovante de residência e, caso tenha, informar um e-mail. Neste ano, não é necessário levar foto 3x4. O alistamento pode ser realizado também pelo site, que é o alistamento.eb.mil.br/alistamento até a data citada acima. O não comparecimento acarretará multas previstas nos artigos da Lei do Serviço Militar. A junta está localizada à Rua João Carrato, 703, no centro, e funciona das 7 às 11h30 e das 13 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. Portanto, se você é nascido em 2006 ou anos anteriores e ainda não fez a sua inscrição ali à junta militar, fique atento ao prazo. É até dia 28 de junho, ainda tem um tempo, né, pela frente para realizar. Mas é claro que quanto antes, melhor. Pelo menos não corre o risco aí de passar batido o tempo e acabar se esquecendo. Agora são 11h08, 11h08. Aqueles que precisam do passe escolar para o transporte público municipal têm até sexta-feira agora, dia 2 de fevereiro, para solicitar o benefício. Emitido pela Prefeitura de Três Lagoas por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, o cadastramento e também o recadastramento abrangem os estudantes da rede pública municipal e estadual de ensino da zona urbana do município. E os requisitos para a concessão do passe escolar são os seguintes: comprovante de matrícula, que é o atestado escolar, comprovação de distância mínima de 2.000 metros entre a residência do estudante e a unidade escolar, seguindo os traçados das vias públicas. Cópia do RG ou certidão de nascimento do estudante, cópia do RG do responsável pelo estudante. É preciso também a cópia do comprovante de residência em nome do responsável pelo aluno, inferior a 30 dias de vencimento. Comprovantes válidos são contas de água, luz, telefone, carnês de pagamento que contenham o endereço e nome do responsável, contrato de locação ou comodato, devendo ser exigida a documentação com data atualizada, ou seja, emitida em período menor que um mês, exceto no caso de contrato de locação comodato, que deve estar dentro do prazo de vigência. A devolução do cartão do passe escolar para os que já estão cadastrados também se faz necessário. E para mais informações, basta entrar em contato com o Núcleo de Transporte Escolar da SEMEC, responsável pela confecção do passe. E os telefones são 3929-1482 ou 3929-1484, ou também pelo e-mail, que é transporte.semec@treslagoas.ms.gov.br. Portanto, se você já usa o passe escolar e precisa fazer o recadastramento, ou se a criança ou adolescente vai precisar desse transporte a partir deste ano, o prazo para esse cadastramento novo e também o recadastramento vence sexta-feira, depois de amanhã, dia 2 de fevereiro. Vale a pena aí ficar atento e seguir todas essas instruções que acabamos de passar. Agora são 11h11, 11h11. O assunto agora é saúde. E olha só, a Prefeitura de Três Lagoas, através da Secretaria Municipal de Saúde, está organizando um evento de imunização voltado para crianças de 6 meses a 4 anos. A ação ocorrerá nas unidades de saúde da família Vila Aro, no próximo sábado, dia 3 de fevereiro, das 8 às 11 horas da manhã. Vale destacar que a vacina Pfizer Baby agora faz parte do calendário nacional de vacinação. Para regularizar a carteira vacinal, os pais ou os responsáveis devem levar a carteira de vacinação da criança. A Secretaria Municipal de Saúde incentiva todos os responsáveis a levarem suas crianças para receberem a proteção necessária. Isso porque a imunização é fundamental para garantir a saúde e bem-estar dos pequenos.
Portanto, dia 3 de fevereiro, sábado, das 8 às 11 da manhã, na Unidade de Saúde de Família da Vila Aro, haverá esse mutirão aí de vacinação para crianças de 6 meses a 6 anos de idade. E a Unidade de Saúde da Vila Aro fica na Avenida Rafael de Aro, 2385. Então, se você precisa atualizar a carteirinha de vacinação do seu filho ou da criança pela qual você é responsável, essa será uma ótima oportunidade. Em entrevista recente, ali a Humberta Zambuja, que é coordenadora do setor de imunização de Três Lagoas, ela destacou que está bem aquém do esperado a cobertura vacinal de crianças aqui no município. Enquanto a média deveria ser atingir pelo menos 95%, para algumas vacinas atingiu apenas 87%, em outras 85%. Então, por esses dados, já é possível saber que há muita criança sem vacinação. E a gente sabe, né, que as vacinas dos anos iniciais, elas são fundamentais para proteger a criança de várias doenças. Portanto, fica o alerta aí aos pais e também aos responsáveis. Agora são 11 horas e 13 minutos, 11h13. Quero agradecer a vocês que nos acompanham pela 99.5 FM ou também pelo Facebook, Difusora Três Lagoas. Obrigada pela companhia, você que já está aí fazendo almoço ou almoçando, no trabalho, no trânsito ou descansando, né, em casa e está sintonizado. Muito obrigada pela companhia, que é muito importante para nós. Agora são 11 horas e 14 minutos, 11h14. A feira experimental na Praça do Jardim dos Ipês retoma suas atividades após o período de recesso. Neste sábado, das 17 às 22 horas. A iniciativa é da Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, em parceria com a Associação de Moradores do Bairro dos Ipês. A Feira dos Ipês acontecerá todos os sábados, das 17 às 22 horas, por 2 meses consecutivos, em caráter experimental. 20 feirantes estarão comercializando produtos artesanais e comidas típicas. Então, você pode ali com a sua família conhecer essa nova opção de cultura e lazer em Três Lagoas. E quem te convida é o Vadinho Félix, que é administrador da Feira Central Turística. Portanto, neste sábado, 3 de fevereiro, das 17 às 22 horas, na Praça dos Ipês, acontece mais uma edição da Feira dos Ipês, que, conforme eu disse, vai, né, por mais 2 meses consecutivos para a administração pública, para a comunidade também ali do Ipês, entenderem se o projeto está ou não funcionando. É claro que a gente torce para que funcione, né? Porque é tão bacana as pessoas no sábado ter para onde ir com a sua família, acaba virando um evento, né? E o bairro dos Ipês, ele é grande, é um bairro, assim, que tem muitos moradores. Então, esse comércio ajuda em muito, principalmente aquelas pessoas que têm dificuldade de transporte. E a Praça dos Ipês, ela fica entre as ruas Ana Queiroz Dutra e Nicola Gualardi, e também Caetano Brusque, no bairro IP4. Quem mora por ali já conhece bem, né? A Praça do Ipês, uma praça relativamente nova e que já é bem movimentada por moradores no dia a dia. Agora são 11 horas e 16 minutos, 11h16. Eu vou chamar um rápido intervalo comercial e volto já já com a entrevista. Continue conosco. O Tribuna Livre volta já. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria Sete Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria Sete Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida.
Big Com Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na Big Com tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. Big Com, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. Whats Big Com 99190-4362. Big Com, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Genildos Bar e Espetos, o lugar certo para sua refeição com os melhores pratos, no almoço e no jantar, para toda a família, além do churrasco mais apreciado de nossa cidade. Genildos Bar e Espetos, atendendo na Rua Bernardino Rodrigues Montalvão, 103, no bairro da Lapa. Fones 3522-1919 e Zap 67 99162 1493. Voltamos a apresentar Tribuna Livre. Estamos de volta com o Tribuna Livre desta quarta-feira, 31 de janeiro de 2024, último dia do primeiro mês do ano. E agora nós vamos iniciar um bate-papo com a nutricionista Renata Petrucci, que também é professora mestre em Ciências da Saúde e especializada em Nutrição Clínica e Esportiva. Nós vamos falar sobre as famosas dietas de começo de ano e muito mais. É a partir de agora. Renata, quero agradecer sua presença aqui, por ter aceito o nosso convite para a gente bater esse papo, né? Hoje é o último dia do mês de janeiro, mas ainda é considerado começo de ano, né? E a gente sempre, a maioria das pessoas, prometem, né, que vão se alimentar melhor, mudar hábito, ir para academia, enfim. Vamos já começar esse bate-papo bacana e falar sobre essas dietas de começo de ano. O que você tem sentido? Quais são as mais comuns? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, é tradição, né? Todo começo do ano as pessoas repensarem os seus hábitos alimentares e terem como objetivo, de repente, mudá-los, né? Para alguma melhoria corporal, para emagrecimento, enfim. Isso acontece também com práticas de atividades físicas, ou até com outras metas relacionadas à saúde, né? Mas a gente tem realmente uma alta procura por essa iniciação nesse período do ano, entre janeiro e fevereiro, né? As buscas aí por essas dietas são maiores nesse período, mas eu acredito assim, aproveitando que estamos realmente começando o ano, a dica principal é a gente ter um planejamento, né? Esse planejamento, ele se inicia no momento que a gente começa a compra dos alimentos. Então, a gente precisa querer fazer uma dieta. Então, a primeira coisa a ser feita é comprar os itens que vão compor essa dieta, né? Então, tudo começa lá no supermercado. Então, se quer começar essa dieta, já agora, do dia 1º de fevereiro que seja, né? Que seja, então, indo ao supermercado e fazendo boas escolhas. E, Renata, por que é tão difícil, né, para algumas pessoas seguir um plano alimentar? A gente vê no dia a dia, né, algumas pessoas quando fala de, eu vou à nutricionista para ter um plano alimentar, algumas pessoas já até arrepiam, né? Fala assim, poxa, eu vou ter que cortar isso, aquilo. Por que algumas pessoas são tão resistentes em mudar hábitos? Eu acredito que é pela crença do corte, né? Das restrições. Então,
há uma cultura de que a gente vai ao nutricionista ou vai iniciar um regime e isto vai incluir restrições ou exclusões dos alimentos prediletos, ou vai ter que ser retirado alimentos da sua rotina, ou vai ter que ser colocado alimentos que você não gosta. E aí mora o grave erro, que aí essa adesão à dieta será muito mais breve, porque se a gente tira o que a gente gosta, se a gente tira o que a gente tem ao nosso alcance, provavelmente a gente não vai conseguir ter uma constância, não vai conseguir persistir com aquilo que foi instruído. Mas é um mito que quando você realmente procura o profissional nutricionista, você vai ver que tem um monte de possibilidades de fazer essas restrições, né? Mas não tirando o que você gosta, ou tirando o seu jantar, ou tirando os seus alimentos prediletos, ou as suas bebidas prediletas. Então, o nutricionista vai ajudar a montar de maneira individual essas restrições, né? Mas não são iguais para todos. Então, quando a gente entra na internet ou nas mídias a respeito disso, eu acredito que o temor, o medo é esse, né? Falar, vai me tirar o lanche que eu consumo, ou vai me retirar a pizza, ou vai me retirar os doces. Mas não é assim que funciona na realidade, né? Renata, a gente vive uma era, né, de um bombardeio de informações. Tem a questão também da indústria alimentícia, né, que cada hora, sim, tem um foco. O arroz pode, o arroz não pode, o glúten não pode. Uma hora é a banho de porco, outra hora o óleo vegetal, que é bom. Então, assim, como a gente está conectado, não tem como a gente, né, se privar dessas informações. E esse é mais um motivo de que é preciso consultar um especialista, né? A gente não pode ver o alimento como nosso inimigo. Essas informações, elas são, assim, eu diria, descontroladas, né? Mas, assim, a gente ter a informação é um privilégio, mesmo que ela venha de uma maneira errada, né? Agora, o que a gente precisa é ter uma visão crítica e conhecer a respeito dessa informação para a gente interpretar se é uma informação de verdade ou uma fake news, como se diz, né? Assim também na nutrição. Então, às vezes, por interesses comerciais ou interesses financeiros ou interesses industriais, se fala, né, melhor este produto do que este, ou consuma esse suplemento que você vai conseguir tal benefício, né, ou X alimento é um vilão. Mas, na realidade, o que precisa ser feito para uma excelente dieta aí de controle de peso é a gente fazer o básico, né? A gente sair dos alimentos ultraprocessados, sair do uso de alimentos extremamente industrializados, né? Onde tem excesso de corantes, conservantes. E aí voltar realmente para a alimentação mais, não digo assim, natural no sentido crua, mas no sentido mais simples. Então, a gente voltar realmente a consumir arroz, feijão, ovos, frutas, vegetais, legumes, verduras, leite, né, iogurtes bons, ovos, porque esses alimentos, eles podem até fazer mal, mas assim, é para um grupo mínimo de pessoas. Então, por exemplo, um ovo. Questões bem específicas, né? Isso, o ovo é um excelente alimento, mas para quem tem alergia, a gente vai ter que retirar naquele momento, entende? Então, assim, são as retiradas de alimentos naturais ou minimamente processados, elas são em situações muito, assim, raras, né? Então, aí seria importante a gente ter a informação, mas se assegurar com os profissionais de qualidade se aquela informação é de verdade ou não. E o famoso pãozinho, porque o brasileiro adora um pãozinho francês. Perfeito. É uma questão cultural, né? A gente já acorda pensando em comer um pão. Ele é nocivo ou ele não é? Eu acredito, assim, que a alimentação, né, todos os seus símbolos culturais e econômicos é o que mais me encanta na minha área de atuação, né? Porque não é só resumidamente ali os nutrientes. Como você disse, o pão é um alimento cultural para os brasileiros. E na maioria das vezes não precisa ser retirado das dietas mesmo que precisa para emagrecer. Então, são muito poucas as pessoas que não podem consumir um pão à base de farinha de trigo, por exemplo, como o pão francês. A maioria das pessoas podem e devem consumir esse tipo de pão. Isso daí é uma ótima notícia, né? Isso mesmo. Às vezes, a gente pensa que trocá-lo por um biscoito fit, né, ou um biscoito proteico, vai ser mais benéfico. Mas, assim, não mata o desejo de comer pão. E aí, o que a gente faz? A gente come o biscoito fit e o pão, né? Porque e aí excede as calorias. Né, isso, então, às vezes, é melhor saber usar esse pão a seu favor, a sua condição ali de necessidade calórica, né? Do que ficar trocando por alimentos que, às vezes, não é da nossa cultura,
ou não é do nosso bem mais alcance caros, financeiro. né, por sinal. Exato, às vezes um biscoito com promessas, né, de emagrecimento ou de benefícios custa bem mais caro que um simples pãozinho. Agora, Renata, eu vi uma matéria um tempo atrás que me chamou muita atenção, porque até então eu nunca tinha ouvido falar. Eu até assisti um vídeo assim bem longo de uma nutricionista, não me lembro o nome dela, mas também não vem ao caso, mas que no final tinha um cunho comercial, que ela estava defendendo que caldo de ossos pode emagrecer e muito. Ela defendeu a questão que é uma técnica milenar que a gente tem, mas aí depois ela disse que mas não adianta você juntar os ossos de galinha ou de boi e fazer na sua casa. Aí ela vende um em pó caríssimo, que eu até cliquei lá para saber, era R$230, só dava 7 refeições. Essa moda é uma moda? A ciência defende? O que você tem a dizer sobre isso? Assim, como você mesma disse, né? Você introduziu e concluiu, né, o que essa informação traz, né? Então, ela tem um cunho ali de vender este produto, certo? Então, assim, eu não assisti esse vídeo, mas pelo que eu entendi, no final, a principal mensagem é: compre meu produto para eu ganhar dinheiro, né? Eu acho que essa era a mensagem principal. Porque ela defende que para você fazer teria que ficar não sei quantas horas cozinhando, ia demorar, às vezes você não sabe, o dela é o pó pronto. Isso, tá tudo mais fácil, né? E mesmo que a gente comprasse, demorasse, provavelmente seria bem mais barato do que o produto dela, né? Sim. E mesmo que a gente comprasse e fizesse, que ela desse essa alternativa, quem iria ganhar dinheiro não seria ela, né? Então, por isso, talvez ela defenda este produto, né? Mas, assim, pensando no produto em si, né? Então, eu acredito que volta para aqueles alimentos que eu estava dizendo. Então, a gente consumir carnes com ossos, como, às vezes, assim, as famílias menos favorecidas têm mais hábito, né? Às vezes são cortes de segunda ou terceira, a gente chama assim, né? Então, são cortes realmente, às vezes, muito mais magros, que são realmente nutritivos. Então, às vezes, a gente ouve falar do pé de galinha numa canja, que possa dar para uma criança. Isso, às vezes, vem dos nossos avós, bisavós. E, realmente, os ossos dos animais, eles trazem ali um caldo extremamente nutritivo. Agora, afirmar que este produto exclusivamente sozinho, seja ele doméstico, né, feito caseiro ou comprado desta marca, né, em questão, vai fazer a gente emagrecer? Aí acredito que não, né? Porque a obesidade é uma pandemia e aí se fosse esse produtinho que resolvesse, né, a gente não teria aí 1 bilhão de seres humanos com obesidade. Exatamente. Por isso que é importante a gente falar com quem entende, né? Agora, Renata, a gente, principalmente Mato Grosso do Sul, né, existe uma questão cultural muito forte do churrasquinho com a mandioca, que aí já vem o arroz, o vinagrete e a cerveja. As pessoas que fazem dieta, eu já acompanho muita gente assim, que levam a marmita para esse lugar com a sua batata doce e tá tudo bem, se isso para ela tá fazendo bem, né? Mas a maioria com certeza não vai se adaptar a esse estilo de vida, né? Fazer dieta significa ter que cortar o churrasquinho do final de semana, a cerveja, etc. É bem isso, né? Eu acredito que aquelas pessoas que têm esse comportamento mais disciplinado de levar a marmita prescrita pelo seu nutricionista a todos os lugares, incluindo um churrasco, e tudo bem? Tá tudo bem, né? Se esta pessoa leva a marmita para o churrasco e não se sente bem, se sente envergonhada, se sente isolada ou tenta disfarçar a sua marmita, quer dizer que não vai estar tão tudo bem assim, né? Precisa ser revisto. Para quem quer emagrecer, essas pessoas podem também frequentar os churrascos e comer os itens, né? A mandioca, o vinagrete, as carnes. Porém, tentar fazer escolhas menos calóricas se o objetivo é perder peso. Então, por exemplo, vai ter servido carne bovina. Então, a gente tentar escolher pedaços com menos gorduras naquele momento, né? Ou mesclar carne bovina com aves, já que o frango tem menos gordura. Então, seria uma opção. No caso da mandioca, tentar comer uma quantidade que tem ali no prato o impacto, mas não tanta, né? Não exagerar na quantidade.
abusar bem do vinagrete, de uma salada de folhas para compor esse prato de churrasco de maneira de baixa caloria, para conseguir emagrecer mesmo no churrasco. E no caso da bebida alcoólica, como a cerveja, quem não abre mão e precisa emagrecer e frequenta muitas vezes os churrasquinhos, né, sociais, a gente tentar intercalar essa cerveja com outras bebidas de baixa caloria. Por exemplo, tomar a cerveja e também tomar água, né, durante aquele período de 4 horas de convivência ali, né? Intercalando, né? Isso. Ou às vezes escolher a cerveja e um refrigerante dietético para passar essas horas, ou até mesmo uma cerveja zero, né? Então, ao invés de tomar, um exemplo, tá? Qualquer, mas ao invés de tomar, sei lá, 6 cervejas, tomar 3 cervejas e 3 zero, já é uma redução de metade das calorias, né? Ou, por exemplo, às vezes a carne, né? Em vez de comer só a carne gordurosa, uma parte de carne gordurosa e uma parte de carne magra, já é uma redução, às vezes, impactante das calorias. É porque a gente não... Assim, muitas pessoas são radicais, né? A gente, às vezes, não consegue assimilar ali o meio termo, né? Sim. Tanto que... Tantas pessoas, inclusive até eu, já fiz dieta. E hoje eu caí na tentação de comer um brigadeiro. Já que eu comi um brigadeiro, eu vou lá e como um pedaço de bolo, um refrigerante, uma macarronada. Aí já enfio o pé na jaca, grosseiramente falando. O jaquê é muito comum em todos nós. Então, às vezes, esse jaquê, né? Já que eu comi, a gente pensa em fazer esse alimento ser um mérito. Falar, já que eu tô cansada, já que eu trabalhei muito, já que eu passei a semana sem doce. Então, isso é a tal da autossabotagem. Então, a gente precisa ver o jaquê. Às vezes, a gente abriu tanta mão de um brigadeiro, eu mereço um brigadeiro. Esse pensar atrapalha muito a adesão à dieta. Então, se a gente tem a permissão de consumir os alimentos, que inclui também os docinhos, né? Esse mérito, né? Essa compensação provavelmente não vai acontecer. E aí, a gente fazendo essas dietas, às vezes com muita restrição, faz às vezes a gente ter esse ataque, né? Às guloseimas. E aí a gente come muito mais do que precisa. Vira agora, quase que uma crise, né? Isso. Agora, voltando ali, né, ao tentativa de um meio termo, né? Então, às vezes a gente está ali num churrasco e vamos supor que a gente não pense em calorias, que seria o ideal, né? Se a gente está no churrasco, a gente não está ali para pensar nas calorias. A gente está ali para pensar nas companhias, para bater um papo e para passar as horas. E a gente tem a mania de estar se relacionando com um copinho na mão, né? Sim, se a gente já está no churrasco pensando assim, tô comendo, vou engordar, vou ficar de alguma maneira, né, errada do meu corpo, então esse churrasco não está sendo nem prazeroso. Está sendo, né, como se fosse uma sofrência. Um castigo, certo? né? Um castigo, porque você tá ali, meu Deus, eu vou engordar, esse churrasco vai me matar. Não, não é assim, porque não é essa refeição que estraga todo o seu tratamento de perda de peso. Então, o ideal é relaxar no churrasco, né? Relaxa a cabeça. E consome o que gosta. Ah, mas se exagera, no outro dia volta para a rotina normal. E aí já consegue voltar ali para a vida normal e não pensar, eu comi churrasco ontem, então também hoje eu não faço dieta e aí realmente desistir. Então, o churrasco não pode ser um gatilho ali para desistir de um bom tratamento da obesidade. De um processo, né? De um processo. Então, é só apenas uma refeição e colocar isso no lugar dela, né? E aquelas famosas frases que eu imagino que você já deve ter ouvido e ouve, né? No seu consultório. Mas eu nem como tanto e engordo. Às vezes está relacionado mais à questão da qualidade dessas escolhas pequenas. Então, tem gente que fala assim, nossa, de manhã eu como tão pouquinho, depois do almoço tão pouquinho também. Não janto. À tarde nem como nada, ou nem janto, enfim, né? Mas quando a gente vai ver os itens escolhidos, muitas vezes eles são extremamente calóricos. Então, a gente voltando ao pão francês. 4 biscoitos de água e sal tem as mesmas calorias do que um pão francês. Então, por exemplo, a bolacha água e sal também, ela tem muita gordura e o pão francês não tem, né? E é muito difícil um adulto consumir só 4 bolachas de água e sal. E fora que a gente vai querer passar uma manteiga, Isso, né? passa uma manteiga, acompanha de outra coisa, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, eu comi tão pouquinho, eu falo, mas o que foi esse pouquinho? Eu só comi bolachinha água e sal.
né? E aí, às vezes, comeu 8, 10, 12 unidades. Já o que dá 2 equivale... pães. Exatamente, às vezes uma refeição completa, né? Falar, eu nem almocei, eu peguei um salgado lá no trabalho e só. Mas aí, cada mordida era um sachê de ketchup, ou mostarda, enfim, maionese, né? Então, comeu uma esfirrinha só, assada. Mas com cada mordida foi um sachê de maionese. Então, a gente vai ver, foi pouquinho alimento, mas com uma má escolha, né? Uma escolha de alimentos muito calóricos. Por isso que é importante conhecimento, né, Renata? E quem pode ir a um nutricionista? Só quem quer emagrecer? Eu acho que essa pergunta é muito legal, porque a minha profissão, ela é muito jovem, né? Se compararmos aí com outras, como o médico, né? Enfim, o advogado, né? Ou até o dentista, enfim. Então, a gente tem aí uma profissão que tem um desconhecimento, muitas vezes, né? Para que serve? Eu só vou para emagrecer, enfim, né? Mas o nutricionista é um profissional que nós deveríamos visitar pelo menos uma vez ao ano, desde que a gente nasce. Da rotina, né? Então, assim, o nutricionista pode cuidar de 0 a 6 meses de um bebê, orientar o aleitamento materno, orientar os aleitamentos de suporte que esse bebê precisa. Dos 6 meses a 1 ano, o nutricionista pode ser visitado para a introdução alimentar dessa criança. Durante a infância, para acompanhar o crescimento, para acompanhar o desenvolvimento, ou, né, alguma doença que esteja relacionada à infância, como, por exemplo, uma alergia alimentar, um déficit de crescimento, né? Durante a adolescência, então, o nutricionista se põe mais importante ainda, quando esse adolescente começa as práticas esportivas, ou começa, às vezes, a ter as suas próprias preferências alimentares, né? Então, ali, esse adolescente está em extremo desenvolvimento da sua puberdade, precisa do nutricionista para não alterar o seu peso, ou o seu desenvolvimento, ou as suas condições clínicas. Passar mal, né? Porque, assim, às vezes é muito comum ver o adolescente que ele pratica esporte, mas talvez não está se alimentando. Eu tô com tontura. Exato, às vezes não consegue o objetivo, né? Um adolescente fala, eu não consigo melhorar meu corpo, meu rendimento, né? No vôlei, no futebol. Depois, na vida adulta também, né? A gente pode procurar um nutricionista para perder peso. Eu acho que seria a procura mais comum, mais frequente. Mas a gente pode procurar um nutricionista para tratar uma gastrite, para tratar um problema ósseo, para tratar os sintomas de climatério, né, antes da menopausa. A gente pode procurar um nutricionista para acompanhar uma gestação. A gente pode, por exemplo, às vezes para associar um tratamento de pele que a gente esteja fazendo, de acne, de manchas, porque a alimentação vai auxiliar também em tudo isso, né? É muito amplo. Sim, sim. Renata, vamos agora falar um pouquinho sobre nutrição esportiva, que eu vi que também é sua área, e isso também é uma tendência, é bacana, né, ter essa especialidade que envolve muita questão, assim, do corpo que a pessoa quer ter, né, ou perder gordura, ou hipertrofia, enfim. Resume para mim o que é e a quem está direcionada a nutrição esportiva. Muito legal. A nutrição clínica, né, que é uma das áreas da minha atuação, ela seria ali para a gente atender as individualidades com base nas situações clínicas, que são as doenças, obesidade, enfim, né, como a gente estava conversando. Na nutrição esportiva, a gente vai ter a individualidade também do cliente atendido ou do paciente atendido, onde a gente vai manter, além das necessidades nutricionais daquele indivíduo, as necessidades nutricionais que são solicitadas ou precisa para aquele esporte escolhido. Então, na nutrição esportiva, a nutrição para alguém que pratica um crossfit, musculação, vai ser diferente daquele que faz natação, ou daquele que anda de bicicleta daqui a Araçatuba, né? Ou daquele que faz corridas, ou daquele que faz uma simples caminhada, ou aquele que faz 3 vezes por semana musculação, né? Porque aí cada um tem a sua modalidade esportiva. Então, o nutricionista da área de esporte, ele vai individualizar por esporte praticado, por duração desse esporte, se o indivíduo pratica por 1 hora ou é um esporte de mais alto duração, né? Então, às vezes são 2 horas, 3 horas que ele precisa fazer. Se são esportes de realmente competição, para preparar esse indivíduo para pré-competição, durante a competição, recuperação. Pelo objetivo, como você disse, se é uma perda de gordura corporal, se é um aumento da massa muscular ou uma hipertrofia. A gente vai acompanhar também de acordo com a frequência que esse indivíduo faz aquele esporte, porque muita gente já começa uma musculação e já vai nutricionista, né? E às vezes ele nem experimentou se aquele esporte ele vai aderir mesmo. Né? Então, assim, a gente precisa saber há quanto tempo
esse indivíduo faz aquele esporte, para a gente conseguir na nutrição esportiva individualizar as necessidades. E a suplementação, ela é bem-vinda? Porque a gente sabe que muita gente começa a fazer academia, principalmente a musculação, aí já vai ali na loja de suplemento, já compra um whey protein, né? Já compra um BCA, uma creatina, é o pré-treino, enfim. A suplementação, ela também é bem-vinda e ela deve ser supervisionada? A suplementação, muitas vezes sim, é bem-vinda, né? Mas às vezes ela vem dessas informações erradas, né? Onde aquele informante só quer vender o produto e aí você acha que se enquadra naquela situação e aí sim precisa daquela suplementação, né? Daquele produto. Mas assim, a gente tem a suplementação como uma ferramenta de suporte para quando o indivíduo seja praticante de atividade física ou não, né? Muitas vezes esses suplementos também servem para as áreas clínicas. Muitas vezes a gente suplementa alguns desses que você citou para pessoas com diabetes, né? Para um idoso que às vezes não faz atividade física. Então, os suplementos não são uma exclusividade de quem pratica quem está em movimento. Atividade, né? Agora, quem pratica atividade, quer mudanças nutricionais e os suplementos podem trazer, além da complementação, alguma praticidade. Que às vezes você não consegue, no trabalho, atingir aquela meta ali de proteínas alimentares do dia. Então, o suplemento é, sim, muito bem-vindo. E sem contar que eles são caros, né, Renata? Às vezes a pessoa vai lá e já compra, acha que deve comprar já esse é isolado, aquele não é, enfim. Mais um motivo para consultar um nutricionista. Por isso que precisa, né, de uma indicação do nutricionista, porque eles são bem diferentes, né? Esses produtos são bem diferentes na sua composição e aí a adequação para a prática esportiva escolhida. Então, precisa realmente de uma orientação, né? E durante toda a nossa conversa, a gente percebe como que é interessante, né, a questão alimentação, comportamento e mercado alimentício, né? Sim. Que tá tudo entrelado, né? Entrelaçado. E a questão, como eu disse, do bombardeio de informações, às vezes a gente toma decisões por nós mesmos. E aliado a tudo isso também, existem as cápsulas, né? Que são vendidas assim, de forma até indiscriminadamente. Hoje em dia, muita gente faz propaganda. Pessoas vão lá no Instagram, esse aqui é bom, esse não é. O que você também teria a dizer sobre isso? Sobre aqueles famosos naturais? São, assim, sempre tentativas esperançosas e de consolo para os problemas que a gente tem, né? Então, a gente atribuir uma cápsula, né, a uma pele radiante é bem complicado, sem ter passado por uma visita de um dermatologista, né? A gente conseguir uma cápsula onde fala que vai dar um ânimo, um up para sua vida, para sua motivação. Eu falo que funciona mais como um placebo, né? Então, a pessoa toma e acha que é aquilo que está fazendo sucesso. Mas, às vezes, não, né? Às vezes, são as novas amizades, é o novo emprego, enfim, são outras hábitos, tomadas, né, de decisões. E, infelizmente, essas cápsulas têm aquelas registradas na Anvisa, que tem as suas utilidades reais, né? Mas, assim, existem muitos produtos sem uma fiscalização e que aí acabam pondo em risco a saúde de quem faz uso. Muito bem, Renata. Nosso papo está muito bacana, mas eu falo assim que todos os dias a gente percebe assim que a hora passa muito rápida. A gente vai conversando e o papo vai fluindo e é muito bacana. Antes de a gente encerrar a nossa entrevista, eu quero deixar aberto para você, de repente, pontuar algo que a gente não tocou no assunto e que você acha importante passar para quem nos ouve, para quem nos assiste. Essa entrevista também fica no YouTube, né, para quem quiser lá depois assistir com mais calma, e também onde que as pessoas conseguem te encontrar. Legal. Eu queria deixar a seguinte informação. Se você for começar uma dieta, né, para perder peso, procure um nutricionista, obviamente, né? Às vezes você vai precisar de outros profissionais, porque quando a gente já tem a obesidade, precisamos de um tratamento multidisciplinar, que às vezes envolve psicólogo, um profissional de educação física, médico. Mas a dica nutricional que eu quero deixar é, como a gente disse no início, de a gente ter um planejamento, fazer boas escolhas lá no supermercado,
mastigar devagar. Então, a gente precisa de outras coisas por trás da dieta para a gente ter um sucesso aí para esse ano, para perder peso. Então, mastigar bem, fazer boas escolhas, comer no horário correto, não pular refeições, incluir no seu dia alimentos que você gosta. A gente tem aquela frase que é clássica na nutrição, que é o comer de tudo, mas não tudo, né? Então, não é comer todos os tipos de doces, mas incluir doces, mas também ter uma alimentação onde você inclui frutas, vegetais, cereais, etc. Por exemplo, estamos no meio do dia hoje. Será que o ouvinte já consumiu frutas, boas proteínas, ovos, leite, um bom iogurte? Água. Né? Água, né? A gente teria que ter tomado aí pelo menos a metade da nossa ingesta de água, entre 1,5 litro, 2, né? Então, assim, é isso que a gente precisa mexer. E não tirar o arroz, ou corta o pão, ou tira o brigadeiro, né? Então, a gente precisa, primeiro, comprar bons produtos e ir para a cozinha com mais frequência, né? Preparar os alimentos em casa e incluir os alimentos básicos aí para ter sucesso nesse emagrecimento. E levar para os outros meses, né? Que não fica Isso só na mesmo. iniciativa do janeiro, né, Renata? Sim. Obrigada, Renata, pela sua presença. Se você quiser deixar aqui onde as pessoas conseguem te encontrar. Olha, eu agradeço o convite, foi muito divertido. E quem quiser contar comigo aí para auxiliar nessa perda de peso, eu trabalho na Clínica Santé, que fica na Avenida Rosário Congro. Qualquer coisa, só agendar pelo telefone 3522-5252. Tá joia, muito obrigada. Nada. Eu falei com a nutricionista Renata Petrucci, que também é professora mestre em Ciências da Saúde e nutricionista também clínica e esportiva. E essa entrevista será completa logo mais no nosso YouTube, que é Difusora FM 99.5. Se você não conseguiu assisti-la toda, ouvir, né, também aí pela 99.5, você pode acessar o nosso YouTube e assistir ali com calma e ficar atento a todas as dicas que foram passadas agora. Agora são 11h48, 11h48. Eu vou chamar um rápido intervalo comercial e volto já já. Continue conosco. O Tribuna Livre volta já. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria 7 Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria 7 Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. BigCom Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na BigCom tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. BigCom, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. Whats BigCom 99190 4362. BigCom, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte. 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Genildos Bar e Espetos, o lugar certo para sua refeição com os melhores pratos, no almoço e no jantar, para toda a família, além do churrasco mais apreciado de nossa cidade. Genildos Bar e Espetos, atendendo na Rua Bernardino Rodrigues Montalvão, 103, no bairro da Lapa. Fones 3522-1919 e Zap 67 99162 1493. Voltamos a apresentar Tribuna Livre.
Estamos de volta com o Tribuna Livre desta quarta-feira, 31 de janeiro de 2024. Vamos dar sequência aqui às informações até o meio-dia. E o assunto agora é violência contra a mulher. Eu estive com a delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Três Lagoas, Letícia Mobis. Confira. Somente no ano passado foram registradas mais de 1.000 ocorrências na Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas. E todas, claro, envolvendo a violência contra a mulher. E eu falei sobre esse assunto e outros com a delegada titular da DAN, que é a Letícia Mobis. Confira na entrevista. Doutora, um balanço do ano passado de boletins de ocorrências, quais foram os principais? Como foi o panorama aqui em Três Lagoas? O ano passado nós tivemos 1.335 boletins de ocorrência de violência contra a mulher, violência doméstica, né? Os crimes que mais ocorreram é a ameaça, a lesão corporal e a vias de fato. A vias de fato é aquela agressão que não deixa marcas, como puxar cabelo, empurrar, né? É uma média alta, mas a gente sabe que, na verdade, existem muitos crimes que não são denunciados. E também a questão do estupro de vulnerável, existe até uma média, né, anual, infelizmente. Infelizmente, o ano passado foram 94 casos, né, é uma média alta e infelizmente a gente mantém, né, não houve alteração. O ano passado também, o 2022 foi a mesma quantidade, né, e sempre lembrando que estupro de vulnerável é aquele fato praticado, um ato libidinoso com menores de 14 anos, independente da vontade da vítima, tá? É considerado estupro. E esses casos são os que mais chegam aqui na delegacia, quando uma adolescente, de repente, tem um caso com um homem mais velho, o pai não gosta. Quais são as situações, geralmente? Nós temos, a maioria dos casos são abusos realmente contra crianças, né? Algum familiar, uma pessoa próxima, pai, padrasto, irmão, que pratica algum ato libidinoso com crianças entre 5 até 10 anos, né? Temos casos, sim, de garotas de 12 anos que engravidam, namoram, mas é minoria, tá? A maioria, infelizmente, são essas crianças pequenas abusadas. E, doutora, quais são os canais de atendimento? Quando que a pessoa pode denunciar? E os terceiros também podem denunciar ou só a vítima? Sim, se a pessoa quiser registrar o boletim de ocorrência, é importante que ela venha até a delegacia. Nós trabalhamos de segunda a sexta-feira, né, no horário das 7h30 até as 5h30 da tarde, não fecha para o almoço. Aqui na rua Oscar Guimarães, 1655. Porém, se ela quiser fazer uma denúncia anônima, existe o canal, o Disque 180 para violência doméstica contra a mulher, ou o Disque 100, 100. Né? Através desses telefones, a pessoa pode fazer uma denúncia que a gente vai apurar sem que ela precise se identificar. A gente só pede que ela passe o maior número de dados da vítima para que a gente possa localizar e confirmar a denúncia, tá? E também que não use esse telefone no caso de emergência, porque demora um pouco para chegar a denúncia até a gente. Doutor, infelizmente, conforme a senhora havia me dito, não foi registrado nenhum feminicídio ano passado em Três Lagoas, né? Isso está relacionado às ações que a DEAN vem realizando? Eu acredito que sim, né? Todo ano a gente tem feito operações estaduais, operações locais, nacionais, nesse sentido de coibir, e também as vítimas que têm procurado denunciar antes do fato se tornar mais grave, né? A gente viu que o maior número de denúncias foi de ameaça. Então, quer dizer, as vítimas estão procurando a polícia antes que se torne uma agressão, uma lesão corporal, e isso faz com que o agressor seja desestimulado de ir adiante e cometer um crime mais grave. Agora, falando sobre violência doméstica, a gente sabe que é muito amplo, né? Quando uma mulher ela consegue identificar que ela está sendo vítima de violência doméstica, porque a gente sabe que não é só a agressão em si. Sim, é importante que ela esteja atenta a sinais, principalmente o ciúmes excessivo, a limitação da liberdade dela, quando há aquela... A gente muitas vezes não percebe, mas a violência patrimonial também é uma forma de violência. Então, aquele parceiro que proíbe ela de trabalhar ou proíbe ela de gastar o dinheiro do trabalho dela da maneira que ela bem entende, né? Proíbe de estudar, de ter contato com familiares, isso tudo são sinais de que ela está numa relação que pode evoluir para uma agressão, um outro tipo de violência, tá? A violência verbal com xingamentos, com pressões psicológicas, com menosprezo, muitas vezes, da aparência da vítima, né? Aquele parceiro que sempre busca atingir a autoestima da vítima, falando mal da aparência dela. Isso tudo configura violência, é importante que a mulher esteja atenta para não deixar isso evoluir para coisas mais graves.
E doutora, a mulher, a partir do momento que ela chega aqui, ela consegue se sentir acolhida? Porque a gente sabe que é uma situação, assim, triste, às vezes assim, a agressão é dentro de casa da pessoa que ela menos esperava, né? Qual que é o trabalho realizado com essa mulher? Essa mulher, quando ela chega, ela é atendida pela nossa equipe, a maioria formada por mulheres. Nós procuramos dar um acolhimento, né? Hoje, nosso espaço não é 100% adequado para isso, porque nós estamos numa casa, é um imóvel adaptado. Espero, em breve, há menções de ter uma delegacia construída propriamente para o atendimento às mulheres. Mas a gente, além do trabalho da questão da investigação policial, nós temos um outro órgão que nos auxilia no acolhimento psicológico e social, porque a gente sabe que a violência doméstica muitas vezes envolve essas questões. É o CRAM, né? É um centro de referência à mulher vítima de violência do município, para onde a gente encaminha para que possa dar continuidade ao atendimento psicológico e social dessa vítima. Em relação a medidas protetivas, doutor, em que caso geralmente ela é indicada? E a mulher ela pode acreditar que funciona? Sim, ela é indicada em qualquer tipo de violência e é importante que a mulher saiba que ela tem esse mecanismo, né? Independente dela querer ou não levar a parte criminal adiante, hoje ela pode solicitar essa medida protetiva, né? Ela funciona sim, tá? Porque a maioria dos casos, o agressor é intimado rapidamente dessa medida e se ele desobedecer, ele vai preso em flagrante, pode ser preso em flagrante pelo simples desobediência. Então, a maioria é coibida sim e aí para ali de cometer novos crimes contra aquela mulher, deixando ela em paz. Então, é importante que a mulher saiba que ela tem o respaldo da justiça e procure ajuda, né, doutora? Porque, sim, às vezes uma pequena ofensa, ela pode resultar até mesmo num feminicídio. A gente não pode pagar para ver. Sim, exatamente. A gente não sabe quem é o feminicida de amanhã. E é importante dizer que, pelo menos aqui na nossa cidade, a maioria das vítimas que sofreu o feminicídio, ela não tinha registro anterior de boletim de ocorrência e nem medida protetiva. Quer dizer, então, ela nunca chegou a denunciar, porque o agressor não parte do zero para o feminicídio, ele vem nessa crescente de outras agressões menores. Então, no primeiro indício, procure a polícia e não pague para ver, exatamente como você falou. Muito bem, conforme a doutora Letícia Mobis disse, não tem como pagar para ver. Se você é vítima de algum tipo de violência, entre em contato com a DAN ou venha diretamente aqui onde fica o prédio instalado, aqui na Oscar Guimarães 1655. E funciona o dia todo, sem intervalo para o horário de almoço. É muito importante que todo caso seja acompanhado. E sim, qualquer tipo de agressão contra a mulher é caso de polícia. Muito bem, agora são 11h59, 11h59. O assunto agora é esporte e para isso eu chamo Nenê Veloso. Bom dia a todos que estão acompanhando o Tribuna desta quarta-feira, hoje 31 de janeiro, último dia do primeiro mês do ano de 2024. Tomara que seu mês tenha sido bastante produtivo e que você tenha tido aí os seus objetivos atingidos. Quem não atingiu o seu objetivo na noite de ontem foi o Corinthians. Queria manter um tabu de 19 jogos diante da equipe do São Paulo, o Tricolor. Só que no clássico majestoso, o São Paulo quebrou o tabu e o Carpini saiu em festa com a torcida tricolor. O São Paulo chegou a abrir 2-0 diante do Corinthians. O Corinthians perde a sua terceira partida consecutiva e a torcida protestou ontem depois do jogo. Durante a partida, a torcida fez a sua parte, apoiou a equipe, incentivou o time, mas depois do resultado, 2-1 para o São Paulo, aí a torcida fez um coro lá que ficou até a madrugada. Ou joga por amor ou por terror. Agora, né, os corintianos, os atletas vão jogar por amor ou terão que jogar por terror. O clima entre Mano Menezes, alguns atletas e também a torcida não é dos melhores, viu? Vamos aguardar aí o desenrolar dos acontecimentos. Logicamente que o Corinthians vai se recuperar na competição, só que tem um pequeno detalhe.
né? No caso dos adversários de hoje vencerem os seus jogos, o Corinthians pode dormir hoje na lanterna do seu grupo, que é o grupo C. Já pensou, vexame? O Corinthians pode terminar a noite de hoje como último colocado no grupo C, onde está a equipe corintiana. Vamos aguardar. Os jogos estarão acontecendo hoje e amanhã no complemento aí da quarta rodada, com destaque aí para o Palmeiras, que vai enfrentar a equipe do Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista. O Palmeiras com um time totalmente alternativo, já que no próximo domingo vai ter aí um jogo contra o São Paulo, válido pela Supercopa dos Campeões. Portanto, é uma competição que dá título, partida única, o Palmeiras por ser o campeão brasileiro e a equipe do São Paulo por ter sido a campeã da Copa do Brasil. A decisão é no próximo domingo e a partida será realizada em Belo Horizonte, com divisão de torcidas, 50% para cada um. Portanto, teremos torcedores do Palmeiras e do São Paulo acompanhando esta grande final da Supercopa dos Campeões. Gente, agora é oficial, viu? O Botafogo de Futebol e Regatas do Rio de Janeiro confirmou a contratação, em definitivo, do Luiz Henrique, atacante que estava atuando na Europa e que, de momento, é a maior transação do Botafogo, 107 milhões de reais pela contratação do atleta. Ele deve se apresentar ainda esta semana no Rio de Janeiro e assinar contrato com o Botafogo de Futebol e Regatas. Falando em Botafogo, tropeçou ontem contra a Portuguesa, né? 1-1 foi o placar. A torcida também protestou contra o Botafogo, que poderia, inclusive, no caso de vitória, dormir na liderança do Campeonato Carioca. Com imagens do Josias Martins, Nenê Veloso para o Departamento de Jornalismo da Rádio Difusora. Obrigada, Nenê, pelas informações atualizadas do esporte. Agora é 12:03 e chegamos ao finalzinho de mais uma edição do Tribuna Livre. Obrigada pela companhia, mas continue ligadinhos que tem muita coisa boa ainda por vir. Amanhã o jornalismo volta a partir das 7 da manhã com Henrique Feriano, Difusora Notícias, e eu voltarei a partir das 11 com o Tribuna Livre. Obrigada pela companhia mais uma vez e até amanhã. Bom dia a todos.